Princípios bíblicos que formam homens fortes. Hoje nós vamos falar de Bíblia e eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Você vai descobrir pelo menos 4 princípios bíblicos que Deus usa para forjar homens fortes e de alguma maneira levar você a cumprir o seu propósito. Nós vamos ver isso, Enzo, de Gênesis a Paulo. Existe uma narrativa bíblica que o tempo todo aponta a formação de Deus em relação ao homem. O que Deus espera de um homem, o que Deus espera de uma pessoa. E eu vou, de antemão, já te dizer que hoje vai ser um daqueles dias que eu vou confrontar você, vou ser confrontado. Fechou? Fechou. Você já percebeu que Deus criou o homem para ser forte? Só que muitas vezes a gente tem visto homens fracos na nossa sociedade. Já reparou? Sim. Qual que é a categoria ou característica de um homem fraco para você? Como é que você vê um homem fraco? Por que o homem é fraco, na sua opinião? Não exerce seu papel de liderança na casa. Deixa, às vezes, a esposa liderar. Deixa a esposa mandar em tudo. É óbvio que, naturalmente, a gente vai perceber que a mulher tem voz dentro de casa, as mulheres são importantes para tudo aquilo que Deus planejou. E hoje, nesses 4 princípios, eu quero trazer para você, trazer para o pessoal que está nos assistindo, uma maneira bíblica da gente, então, crescer posicionado. E quem sabe se você é uma mulher, uma irmã em Cristo, ou caiu nesse vídeo aqui de paraquedas de alguma forma, você também vai ser abençoado, você pode compartilhar aí com os homens da sua vida. Os homens fracos de hoje não é um acidente. Você vai perceber que hoje tem uma fala de que os homens são tóxicos e tudo o que envolve o autoritarismo do homem. Mas, na verdade, eu quero tratar um assunto que tem a ver com teologia prática. São princípios bíblicos que forjam, de fato, a identidade do homem. A identidade daquele que é semelhança de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Nesses 4 princípios que nós vamos abordar aqui, a ideia, na verdade, é fazer com que o homem que assiste esse vídeo aqui se torne um homem forte, aplicando os princípios bíblicos, ou aqueles princípios aos quais Deus estabeleceu para que ele fosse forte. Não dá para eu querer ser forte do meu jeito. Então, quem sabe você aí é um pai, um esposo, um empresário. Nós vamos desenvolver o assunto porque envolve o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e a gente está falando de transformação integral. Tudo certo? Tudo certo. Então, o mundo vende que o homem é tóxico. Eu muitas vezes já falei, inclusive, assim, o homem tem que ser macho alfa. E eu entendo, a nossa fala é para dizer assim, tem que ser viril. Só que a Bíblia traz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Gênesis 1, 26 e 27. Então, ele foi criado para ter um domínio responsável e não uma tirania. Não tem que ser necessariamente tudo do jeito que o homem acha que tem que ser. Então, esse domínio responsável evita a tirania de fazer só o que ele quer, o autoritarismo. Eu lembro que eu cresci na favela, a gente já falou isso aqui várias vezes, lá no Catarina, São Vicente, na primeira cidade do Brasil, em meio às enchentes, ao crime, ao sonho frustrado de ser jogador de futebol. E ao passo que em alguns momentos eu achava que comigo ia ser diferente, então eu quase me perdi. Na verdade, eu me perdi por um tempo e depois Jesus me encontrou. Enviou lá a missionária Ondina, pregou o evangelho lá no Catarina e ela dizia que o Catarina florescerá para Jesus. Então floresceu. Hoje, como pai responsável, como pastor, como empresário, desenvolvendo pessoas, a gente percebe que esses princípios foram me forjando. A palavra de Deus foi me forjando e é isso que eu quero comunicar com você. Assim como Deus me forjou com esses princípios, eu quero imprimir, forjar você com esses princípios, porque teologia não é teoria. Quando a gente fala de teologia, a gente está falando de forja de homens. A teologia é uma forja de homens. Eu não sei se você chegou a ver o filme A Forja. Aquilo é discipulado puro, princípio bíblico puro. Então eu quero compartilhar os 4 princípios bíblicos para você se tornar um homem forte. O primeiro princípio é você assumir a imagem e a semelhança do Criador. Isso é identidade.
Porque se você não reconhece que você é a imagem e semelhança de Deus, você vai correr o risco de assumir qualquer posição que as pessoas aí fora te disserem. Ah, você é isso, você é aquilo, e você não assume o que Deus diz que você é. Então, o primeiro princípio para se tornar um homem forte é você assumir a sua identidade de imagem e semelhança de Deus e ponto final. Deus nos fez para governar, Deus nos fez para dominar com responsabilidade. E é com esse entendimento que Deus criou o homem à imagem e semelhança que a gente precisa considerar, refletir. Cara, Deus é criativo, Deus é protetor, é provedor, Deus não é passivo. Então assim deve ser a minha vida e a sua quanto homem. Provedor, ativo, protetor e não passivo. O que é passivo? É aquela ideia de ser reativo, lembra? Você sempre está esperando, você nunca tem um protagonismo, você nunca desenvolve uma ação. Então, liste aí na sua vida quais são as características de Deus que você tem. O que Deus te entregou? Criatividade, liderança? O que é que você acredita que você tem, que Deus entregou, que Deus comunicou a você? Isso está associado à sua identidade. Quem define quem você é foi quem te criou. Sem uma imagem divina, o homem se torna só uma sombra. Com a imagem divina, o homem é como um rei. Eu sempre digo que quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a Bíblia está nos dando a posição que Deus nos deu. Efésios 1 fala que nós estamos assentados muito acima de todo principado e toda potestade, ou seja, é uma posição de honra espiritualmente. E você, comenta aqui. Se você está entendendo, comenta a palavra forte. Forte, comenta aqui. Eu quero checar se você está compreendendo até aqui. O segundo princípio é aquilo que a gente chama de ajuda eficaz. Está escrito em Gênesis 2,18. Quando a gente fala da responsabilidade relacional, a gente não foi criado para andar sozinho. Então, por exemplo, como seu pai, eu estou aqui te instruindo, eu estou abrindo aqui aquilo que eu trato com você para o pessoal que está nos assistindo. E esse segundo princípio está associado a não andar sozinho, a ter uma ajuda. É interessante que Deus criou a Eva quando fez o Adão, na verdade. E a gente pensou assim, pô, a Eva vacilou, né? Mas a verdade é que Adão precisava da Eva. Deus falou, não é bom que o homem ande só. Então ela pode ter dado uma vacilada, mas no final das contas Deus criou porque Adão também estava vulnerável. Adão precisava. Então, de repente você está me assistindo, tem uma esposa e você pode perguntar para ela, né? Como é que você ajuda mais? Como é que ela pode te ajudar mais? Bom, recentemente você viu aqui tudo que nós estamos vivendo em casa e o tempo todo eu estou tanto na minha posição, como também ouvindo aqui o pessoal que eu sei que conhece meu coração, que me ama, eu sei que quer meu bem. A gente não pode ir se isolando, né? O homem isolado cai. É assim que geralmente acontece. Agora, um homem com relacionamento, com pessoas junto, ele multiplica. Agora, é tão interessante que nesse segundo princípio, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando só de prestação de contas. Nós estamos falando de compartilhar e impartir o coração. Imagina, se eu só prestar conta para você, porque eu sou obrigado a prestar conta para você, pode até ter algum benefício, mas o coração não é impartido. Se o coração não tiver com familiaridade, com tranquilidade para fazer isso, imagina você vir compartilhar teu coração comigo só porque você está sendo questionado, qualquer coisa do tipo. Faz sentido? Você gosta de conversar com pessoas? Sim. E quando você vai, por exemplo, reconhecer, não, eu tô contigo, tô junto, como é que você faz? Você fala, pergunta? Eu falo de verdade, verdadeiro. Tem que estar junto, né? O terceiro princípio é a nova criação, segundo aos Coríntios 5,17. Então, agora aqui Paulo já está falando da transformação que a gente vive a partir do momento que a gente conhece a Jesus, a partir do momento que a gente se relaciona com Jesus. E basicamente o que é essa nova criação? O velho homem, a natureza caída, é aquele homem fraco, o vitimista, não é? Aquele homem morre, deve morrer. O novo homem, a nova natureza,
é forte em Cristo. A gente não é forte porque a gente é bom. A gente é forte porque a gente tem o mais valente conosco. O Espírito de Deus nos faz homens fortes e o nosso caráter, a nossa integridade é como que se ornasse, fosse o ornamento na nossa postura, na nossa vivência. Então, eu quero inclusive te animar e te encorajar a hoje mesmo, confesse uma fraqueza velha, antiga sua e declara a sua nova natureza. Confessa, olha, eu tenho dificuldade nisso, às vezes eu erro nisso, mas eu sou um novo homem. Eu quero te encorajar a declarar, eu sou um novo homem em Cristo, eu sou posicionado. É como que o velho homem, a velha natureza morresse, mas a nova natureza, o homem forte em Cristo, deve reinar em todas as ações que a gente tem, em todas as atitudes, em tudo aquilo que de alguma maneira a gente acredita que é o essencial bíblico. Por quê? Quando a gente vai para o quarto princípio, para se tornar ou para ser um homem forte, a gente vai encontrar aquilo que é a armadura de Deus. E essa ideia de armadura traz aquele conceito de guerra, né? De guerreiro, se proteger. Efésios 6, do 10 ao 18, fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Não é só uma parte, é toda. Aqui, na prática, a gente está falando da nossa força espiritual. Paulo, quando ele desenvolveu esse assunto, esse princípio, historicamente, a gente sabe que ele estava olhando para um soldado que estava todo paramentado com as armaduras e ele foi fazendo as analogias, o simbolismo, né? Então, capacete significa isso, a couraça significa isso. Então, força não é carne, não é? Que nem o vídeo que a gente estava vendo ontem, né? Não é aquele homem fortão, não estamos falando dessa força. Nós estamos falando da força interna, da força moral, da força espiritual, verdade, justiça, evangelho, salvação, espírito, presença de Deus. Quando a gente fala desse quarto princípio, envolve toda a armadura de Deus. Eu quero te encorajar, nem que seja vestir uma peça por dia. Às vezes a pessoa, eu tô com o cinto da verdade, eu sou um homem verdadeiro. Ah, não, mas eu não prego o evangelho. A ideia é que a gente possa ser revestido de toda a armadura de Deus, porque um homem sem armadura é como se ele estivesse lutando nu. Está vulnerável. Imagina você numa guerra nu. Você, na verdade, vai ser vencido facilmente. Agora, você com uma armadura espiritual, com a armadura de Deus, você se torna invencível. Porque, primeiro, a gente começa a perceber quais são as batalhas e as guerras que a gente tem que lutar. Quais são nossas, quais não são nossas. A gente já não cede à pressão alheia. Quando você sabe exatamente quem você é, quem te chamou, tua integridade, teu caráter, você não cede quando uma palavra contrária vem contra você. Você tem convicção. Faz sentido até aqui? Faz. Quer complementar? Quer fazer alguma fala? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, eu quero levar tanto você quanto você que está me assistindo a viver uma transformação imediata. Essa transformação imediata é possível por causa da decisão imediata. Eu sei que existe um processo na nossa vida, mas quando a gente ao menos decide a transformação, isso é verdadeiro, é possível. Então eu quero te animar nessa semana, você pelo menos cumprir um princípio por dia. Quem sabe você registrar suas vitórias, escrever. Você sabe que eu tenho meu caderninho, né, de anotação. Registre as suas vitórias, registre os seus ganhos. Registre aquilo que você está vivendo diante de Deus, porque quando você faz isso, você está registrando a tua jornada de homem forte. Com esses princípios aplicados, você se torna um homem forte. É óbvio que para se tornar um homem forte, a gente envolve outros pilares. Por exemplo, no próximo momento, nós vamos falar de uma teologia que forja. Hoje nós falamos de uma teologia que forja o espírito. Num próximo momento, no próximo vídeo, nós vamos falar da inteligência emocional para a alma, que é o que vai forjando as nossas emoções. É a ideia do controle mental no negócio, na família. É ter essa completude, é você ser formado e forjado, se tornar um homem forte no espírito, na alma e no corpo. Então, eu quero te convidar a ficar conosco. Fique atento aqui no canal, porque no próximo vídeo nós vamos falar de crescimento emocional, nós vamos falar de crescimento almático,
e eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Então eu quero que você comente aqui mais uma vez forte, a palavra forte. Se esse vídeo te confrontou, se esse vídeo de alguma maneira levou você a pensar em algo que você ainda não tinha pensado, comenta a palavra forte. Eu quero também te convidar para inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente está compartilhando muito, tá rindo por quê? Nada. É estranho falar se inscreva no nosso canal. Mais ou menos. Se inscreva no nosso canal aí, pô. É o jeito que você tem para ajudar o nosso canal a crescer. Ativa aí o sininho das notificações. E aí, Enzo, quer deixar uma palavra final ou tá tudo certo até aqui? Fala pro pessoal seguir aí a Geração Enzo no Instagram, Alexandre Paternal no Instagram. Siga a Geração Enzo no Instagram, que vai nos ajudar também a alcançar mais pessoas. Nos siga também aqui no YouTube, para nós podermos alcançar mais pessoas, para espalhar nossos estudos. Amém. Tá falando bonito, hein? Tá falando chique. Nós podermos. Tá ligado? Tá ligado? Então tá bom. Fica de olho nesses princípios, pratique esses princípios. Eu quero encorajar você a ser paternal. Fica comigo, até o próximo vídeo. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.